Pessoal, eu vou começar com um assunto que não sai da pauta, não tem jeito, né? O preço dos combustíveis. Caminhoneiros reclamam que a redução do diesel não chegou às bombas. Rita Mudinho, eu vou começar com você. Troquei uma ideia com o Feliciano Abreu, que é diretor do site de pesquisa Mercado Mineiro, e ele trazia alguns dados assim em relação a essa queda ou não. A gasolina, sim, caiu cerca de R$ 1,50, isso em média, tá? Tá girando aí em torno de R$ 6. O diesel, segundo a pesquisa que ainda está acontecendo, caiu cerca de 20 centavos e está girando em torno de R$ 7. A gasolina, sim, teve um recuo importante, me parece, mas o diesel não. Você vê alguma explicação nesse sentido? Bom dia para você. Bom dia a todos. É o seguinte, o problema do diesel também é um problema de mercado. Está havendo falta de óleo diesel em nível global. Então, a procura por diesel para substituir carvão ou outras fontes de energia para aquecimento e até na indústria, em função das restrições impostas lá na Rússia, isso tem causado uma procura, uma demanda maior pelo óleo diesel. Aqui no Brasil, a gente pode explicar por dois fatores. Pelo fator global, pela escassez do produto e também porque em alguns estados a tabela do ICMS em relação ao diesel já vinha sendo rebaixada, Então, você já tinha uma alíquota menor em cima do diesel, uma alíquota menor do que a alíquota que incidia sobre a gasolina. Então, isso explica porque o diesel caiu menos, mas a tendência é que, com o passar do tempo e com essa queda que houve no preço do barril de petróleo no mercado internacional, a gente veja também o preço do diesel cair nas bombas, cair mais nas bombas. Então, basicamente, na minha opinião, são esses dois fatores. A alta demanda pelo combustível em nível global, a gente estava tendo risco até de falta de diesel no Brasil e em outros. Na Argentina já tem racionamento, por falta de combustível. E porque essa alíquota para o diesel, no que diz respeito ao ICMS, já tinha sido reduzida diferentemente do que acontecia para a gasolina e para o etanol. Ô, Ricardo, a Rita está comentando a questão da alíquota, Aqui em Minas Gerais, essa alíquota de ICMS era de cerca de 31%, 31% para a gasolina, 30% para a energia elétrica e 27% para os serviços de telefonia e internet, comunicações. Essa alíquota caiu para 18%. Desses produtos. O do diesel, a alíquota aqui em Minas já era de 14%. Era 14%. Então, me parece que o grande problema esteja aí para o diesel não cair tanto assim. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia a todo mundo. A Rita já falou muito bem. Já havia em alguns estados, e Minas era um deles, que adotavam uma alíquota menor. Então, não sofreu esse impacto. Há também essa questão do mundo, do desabastecimento mundial. Há falta de diesel, sim. E agora tem um detalhe também que seria legal a gente falar, vou fazer uma pequena defesa dos bons comerciantes, dos bons donos de postos de combustíveis. Há um certo descompasso, sabe, Júnior, entre o momento da compra e da venda de uma mercadoria. Se o dono do posto abasteceu, se ele comprou combustível com o ICMS mais caro, eu estou falando especificamente da gasolina, ele não pode imediatamente já diminuir o preço sob risco dele não conseguir repor o estoque. Ele vai ter prejuízo. Então precisa de um certo tempo para esse reajuste, para o ajuste. Agora, tem os maus empresários também, tem também os maus donos de postos, Que tão logo o preço aumenta na refinaria, o cara já vai no reloginho lá e já aumenta o preço também, mesmo tendo comprado mais barato. Ô Edilene Lopes, a redução do diesel por meio de um programa de Estado, por meio de dinheiro público, para mim fazia muito sentido. Faz muito sentido, porque o Brasil é rodoviário e o frete vai encarecer os produtos na prateleira. Da gasolina não fazia tanto sentido para mim, que era uma ajuda muito focada na classe média, que eu olho para ela com o olho um pouquinho torto, assim. Mas na prática, o diesel não está caindo, que para mim, ao meu modo de ver, seria o mais importante. Como é que você lê essa história? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Primeira coisa, e o Ricardo tocou nesse ponto, é que redução, não chegar nas bombas, não é novidade no Brasil. Isso aí todos nós sabemos, que abastecemos e que andamos de carro sabemos disso. Então, isso aí de forma geral, não estou falando especificamente dessa situação, não é uma novidade. Segundo ponto, vocês também tocaram nele, você tocou, Júnior. A alíquota da gasolina em Minas era 31%, mas para o diesel era de 14%. E o teto estabelecido foi de 17%. Ou seja, para o diesel, praticamente em Minas Gerais, que a alíquota já era reduzida, não muda nada. E aí eu acho que a gente volta num ponto que a gente tocou aqui ontem, que entra a importância do decreto do presidente. Eu não cheguei a falar sobre esse assunto, mas eu acho que do ponto de vista educativo é importante, porque a gente tem que ficar vendo o tempo todo o percentual de impostos que a gente paga sobre produtos e serviços, para ver se em algum momento, unidos, nós possamos ter uma voz um pouco mais ativa e lutar contra isso, porque é um absurdo. A taxação no Brasil, a tributação no Brasil é muito alta sobre produtos e serviços, isso pesa muito no nosso bolso, inclusive esse decreto o presidente disse que publicaria na entrevista que ele concedeu para a Itatiaia, comigo e a Rita aqui em Brasília, e de fato publicou, e eu acho que aí é importante, porque esse tipo de pergunta que a gente se faz aqui, talvez se todos os postos estivessem seguindo essa regra, a gente não se faria tanto, porque transparência é importante de toda forma. E aí o Ricardo tocou, quando aumenta não tem o decreto falando que você tem que especificar. Então eu acho que o decreto ele tem que vir para ficar, porque se tiver nova medida aumentando, a gente sempre tem consciência de quanto é que a gente está pagando e qual é a tributação sobre esse produto ou sobre esse serviço. Ô Mal Camargos, bom dia para você. Como é que você lê essa história toda? Os caminhoneiros estão reclamando e pelos dados que a gente tem aqui, com certa razão. Bom dia a todos, e vão continuar reclamando, né? O ICMS em Minas já era menor do que os 17% estipulado pelo governo federal. Minas já vem incentivando o modal rodoviário, mantendo o ICMS no diesel em 14%, com os incentivos que o governo Zema fez para a categoria. Ou seja, o benefício será só para o proprietário de gasolina. E nas leis de mercado, a empresa pública não vai interferir. Ou seja, o governo abre mão da sua capacidade de interferência em nome do mercado e com isso, os usuários, os consumidores pagam a conta. Malco, eu queria só fazer uma parte. Lá na Bahia, o refino já foi privatizado. E ontem houve uma redução no preço em função da queda do preço do barril de petróleo. Eu não estou me lembrando se foi 5% na gasolina e 9% no diesel ou vice-versa. Então, a necessidade é a quebra de monopólio para que os preços sejam regulados pelo mercado de acordo com a lei de oferta e procura. Então, ontem, lá na Bahia, os baianos tiveram, sim, efetivamente uma queda no preço provocada pela queda no preço do barril de petróleo.